esse assunto é bem sério, tá? Bem sério. Eu acho que tem gente em casa que nunca nem ouviu falar do que eu vou contar para você agora. Você sabia que pode haver a transmissão do HIV pelo leite materno? Pois é. O Hospital Elvio Alto traz agora essa informação preocupante, tá? Em 2025, esse ano agora, já são 9 casos de transmissão de HIV de mãe para filho. Os bebês se contaminam através do leite materno. Que coisa, né? A Italine Marques chega agora para falar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que chamou a atenção de muita gente em casa, e isso poderia ser evitado, né, minha querida Italine? Como? É isso que deixa a gente assim mais aflito, né? Porque essas crianças, esses bebezinhos completamente inocentes, eles poderiam ter sido protegidos dessa infecção, Bia. E você deu aí o dado na abertura. 9 casos neste ano de 2025. Só que a gente fazendo o comparativo com o ano passado, veja bem, nós estamos no mês de junho, metade do ano, 9 casos. No ano passado inteiro foram 11 casos, ou seja, a gente espera que não, mas esse número certamente vai superar o número do ano passado, o que a gente não quer que aconteça. Bia, esse dado ele foi detectado, identificado no SAI, que é o Serviço de Atenção Especializada, que trata infecções como HIV e também hepatites, lá no Hospital Escola Doutor Elvio Alto, que é da Uncisal do Governo do Estado de Alagoas. Por isso a gente vai conversar agora, Bia, com a Lígia Antas, ela que é enfermeira, coordenadora lá desse setor e que está à frente desse estudo e tão preocupada quanto todo mundo, eu suponho, que está assistindo. Lígia, seja muito bem-vinda. Primeiro, fala para a gente sobre essa transmissão. A Bia fez uma introdução que eu acho que deixa muito claro o sentimento de quem está em casa. Muita gente não tem esse conhecimento de que o HIV ele pode ser transmitido por meio do leite materno, mas pode sim, né? Então, boa noite, né? É uma preocupação porque, assim, as pessoas normalmente sabem que a relação sexual, o compartilhamento de objetos perfurocortantes são meios de transmissão, mas a gente tem também o aleitamento materno. Então, é um alerta que, assim, durante o aleitamento materno é importante o uso do preservativo, é importante fazer o teste rápido, porque ele também é um meio de transmissão. Então, aquela mãe que estava negativa durante todo o pré-natal, pariu negativamente, né? Não estava com vírus, mas ela pode adquirir durante a amamentação, durante a época que ela está amamentando, o vírus HIV. E é um meio de transmissão para a criança. Quais as orientações que você passa, Lígia, nesse momento? É muito importante falar da prevenção, né? Às vezes as pessoas negligenciam isso, até, por exemplo, no puerpério, né? Quando a ciência afirma que a mulher não vai engravidar porque ela está amamentando, mas ela pode ser infectada. O leite materno não impede de que ela seja infectada com vírus, né? Isso. Então, assim, a gente sabe que a probabilidade da mulher engravidar aleitando é bem menor, mas a probabilidade dela pegar um vírus, né, seja um vírus sexualmente transmissível, o vírus HIV, que esse é transmitido do leite materno para a criança. Então, assim, qual é o alerta? Usar o preservativo. Então, hoje, é nosso maior meio de prevenção é o preservativo, né? E também fazer teste rápido. É importante que toda a população faça teste rápido para ser diagnosticado precocemente. E no caso de uma mãe no puerpério, ser diagnosticada e parar o aleitamento materno e evitar que seja transmitido para a criança. Agora, Lígia, eu fiquei com uma dúvida pessoal, tá? Eu queria aproveitar esse momento aqui com você, que é especialista, que é técnica, para esclarecer isso. Muitas mães, elas ou recebem o leite materno doado para dar para os seus filhos ou doam leite materno, que até o meu caso eu doei durante o meu puerpério leite materno. Por meio desse leite doado, o bebê que está recebendo, ele também pode ser infectado, porque a gente sabe que o leite lá ele passa também por um processo de pasteurização. Isso acaba deixando aquele leite imunizado ou não? Isso, então assim, quando a gente diz doar leite, a gente jamais pode ser mãe de leite por conta própria. A gente tem que procurar um banco de leite. Esse leite vai passar por um processo de pasteurização, de todo um teste nesse leite para poder ser oferecido para outra criança. Então, jamais a gente pode amamentar o filho da vizinha, jamais a gente pode amamentar um sobrinho. A gente, se precisa, a gente está com muito leite, precisa doar leite, então a gente procura o quê? O banco de leite, que vai fazer todo esse processo e dar um leite protegido para aquela mãe. Se o leite não for protegido, esse leite é descartado. De forma geral, Lígia, vocês que lá no Elvio Alto tem muito esse tratamento, né, com
o HIV e outros vírus, né, de transmissão dessa maneira por meio do sexo. Vocês percebem que vem aumentando aqui em Alagoas, de forma geral, não só em bebês, e é importante falar sobre isso também para que as pessoas se cuidem e se previnam? De forma geral, vem aumentando muito, né? A gente vem notando esse aumento desde 2023 e assim é um aumento que só cresce, né? A gente chega a ter casos novos no mês, em torno de 12, 13, 14, 30 no mês. Então, assim, é um aumento. Isso eu estou falando do número do SAI do Elvio Alto. Ainda tem outros SAIs no estado de Alagoas, né? E é uma preocupação para o estado, né? Então, assim, a gente vê que foi descartado o uso do preservativo, vê que as pessoas acham que AIDS não existe, né? A gente já escutei pessoas que acham que AIDS não existe. Existe. A gente vem só crescendo o número de casos, a preocupação é o número de casos em jovens. Essa semana a gente teve muitos casos em idosos, então, assim, realmente voltou a ter novos casos em idosos. Então, assim, vem aumentando o número de casos. E, assim, qual é o principal meio? A prevenção, que é o que usa o preservativo. Importante também, hoje em dia tem teste rápido em todas as unidades básicas de saúde, no centro de testagem e aconselhamento, fazer teste rápido, pelo menos a cada 6 meses. Tem uma exposição sexual desprotegida, existe as UPAs e o próprio Elvio Alto, que faz a proteção, que é a PEP. Então, proteção, profilaxia, após você ter uma exposição de risco. E ainda temos outra prevenção, que é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição de risco, que para as pessoas que têm relação homens, que fazem sexo com homens, uma pessoa que se expõe muito, ou então aquele casal discordante que um tem e outro não tem. Então, tem hoje um medicamento para evitar o HIV. Então, assim, a gente tem vários meios de prevenção. Perfeito, Lígia. Obrigada pelas informações. A Lígia, que é do Hospital Escola Elvio Alto, Bia, que está identificando esse aumento no número de casos. E como ela falou, além de toda essa rede de maneiras de se prevenir, a mais comum, a mais popular e o mais importante, de graça, o preservativo. Bia, em qualquer posto de saúde, às vezes a gente até vai fazer matéria assim, em algumas unidades de saúde e vê que está lá exposto em eventos. Então, assim, custa você pegar, você está vendo que você vai depois dar uma namorada, pega o preservativo, se cuida e cuida do seu parceiro, porque de fato tá aí, o vírus está aí, as pessoas podem ser contaminadas e o mais triste ainda, crianças. Isso de fato é lamentável. Eu volto ao estúdio com você, Bia. Muito obrigada, viu, Italine? Agora eu queria fazer só mais uma pergunta rapidinho antes de encerrar, com relação à questão do pré-natal. Não é, se a doutora percebe que essas mães, se ela tem histórico, por exemplo, dessas mães que tiveram esse caso, né, de transmissão de HIV pelo aleitamento materno, elas tinham feito pré-natal? Qual é o histórico, por exemplo, nesses casos identificados? Ótima pergunta, Bia, porque durante o pré-natal é possível ter esse diagnóstico, tá, do HIV. Mas eu vou repassar a sua pergunta na íntegra aqui para a Lígia. Lígia, a Beatriz Lacerda, que é a nossa apresentadora aqui do Cidade Aérea, fez uma pergunta lá do estúdio. Ela disse se vocês identificam se essas mães, elas fizeram o pré-natal certinho e tiveram esse diagnóstico, porque algumas, às vezes, descuidam, né, e não têm acesso a esse atendimento de saúde. Qual o perfil dessas mães, dessas crianças que foram diagnosticadas também? Desde que a gente mais se assustou, que realmente foi do aleitamento materno, fizeram o pré-natal certo, fizeram o teste rápido, porque hoje todas as maternidades fazem o teste rápido na hora de parir. Então, assim, realmente elas estavam negativas durante o trabalho de parto, né? Agora, a gente vem também aumentando o número de gestantes durante o pré-natal descobre. E, assim, eu sempre digo, até se você descobrir na hora do parto, na sala de parto, você descobriu que aquela mãe é HIV, dá tempo a gente, 99% dessa criança não ser contaminada, porque vai ser feito toda a profilaxia na sala de parto. A criança vai sair já com xarope para tomar durante 28 dias. É distribuído leite, um programa muito importante que a gente tem no estado, que essas crianças recebem leite até 1 ano de idade. Então, assim, mesmo que seja assim, na hora do parto, que descobrir, tem como proteger essa criança, ela ser indetectável e não ser uma criança contaminada. Esse leite que elas recebem é a fórmula ou elas recebem um leite doado de uma mãe que não tem o HIV?
a fórmula láctea, né? Então, ela durante até 1 ano de idade recebe a fórmula láctea, o 1 e o 2, quando faz 6 meses, até 1 ano de idade, são assistidas em todos os sais. Então, é distribuído e ela já sai da maternidade com a fórmula láctea, já para evitar que ela tente amamentar. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Bia, está esclarecido?